Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre responsividade. Então, como a gente pode pegar a mesma estrutura e apresentar em diferentes telas de diferentes tamanhos. Vamos lá? Bom, primeiro vamos mostrar aqui a aplicação real, né, até o momento. Como vocês podem ver, ela já está bem, ela já está bem responsiva. Quando você clica no F12, ó, vou dar uma dica para vocês. Ele abre aqui, né, o DevTools, e aí você consegue colocar a sua tela com outros tamanhos, né, simular telas diferentes. Então você pode ver que no iPhone o input não ficou tão legal, né, deixou a desejar um pouquinho. Mas, né, em outros tamanhos aqui de telas ele fica perfeito, né? Até aqui, quando a gente deixa aqui, ó, até quando a gente deixa a tela bem desproporcional, ele continua funcionando bem legal, né, como a gente pode ver. Então ele vai funcionando certinho, até aqui ainda está funcionando, né, legal, mas quando chega a tela de celular mesmo, aqui ele deixa de funcionar talvez da maneira que a gente queria. Bom, então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender então como usar a Media Carry para evitar esse problema, tá certo? Então aqui, ó, né, a gente pode ver aqui, mais ou menos em 600 é quando a gente precisaria mexer um pouquinho para deixar mais, vamos dizer assim, um pouco mais personificado aqui a nossa página, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar então entrando no nosso código aqui, tudo bem? E vamos lá continuar. Então vamos aqui no nosso index style mesmo, a gente já está aqui, maravilha. E o que a gente vai fazer? Então a gente vai colocar um Media Carry para começar, tá? Aqui no nosso input, porque como a gente pode ver, né, o nosso maior problema na nossa aplicação foi no input, porque a imagem em si não teve nenhum problema, ela se adaptou bem, né, e tá legal, não tem nenhum problema não em relação à imagem. O input mesmo que precisaria ser um pouquinho mais largo, né, para poder encaixar melhor. Então vamos aqui colocar um Media Carry aqui no nosso input. Então a gente pode colocar aqui embaixo, por exemplo. Tá? Então a gente coloca como Media Carry, a gente coloca o arroba e aqui Media Carry Screen, né? And, e a gente vai colocar aqui, ó, entre parênteses, a gente coloca, por exemplo, Max Width. Tetinha aqui, ó, Max Width. E aí a gente vai colocar aqui, então, um tamanho de 600 pixels. E o que a gente está dizendo aqui? Então, para uma tela, né, com o máximo de 600 pixels, vai ser renderizado o que a gente colocar aqui. E se passar dos 600 pixels, aí vai ser as regras comuns. Se a gente quisesse, a gente também poderia colocar aqui min width. E aí significaria o quê? Que as telas, né, a partir de 600 pixels, que seria renderizado as regras atuais, né, as regras aqui do Media Carry. Então, mas aqui a gente vai colocar Max Width, né, ficar um pouquinho melhor. Bom, maravilha. Então vamos lá, vamos para as nossas regras. Então o que a gente vai colocar aqui? Então o que a gente falou que o problema maior foi o width, né, porque, só mostrando aqui novamente, o width foi o maior problema. Em relação à altura, a gente pode aumentar um pouco, não tem nenhum problema, mas eu não senti um problema muito grande na altura. Eu senti realmente mais no width. Mas vamos lá. Mas a gente pode trabalhar nos dois. Então vamos começar aqui com o width. O width atual nosso, a gente for ver, é de 30, né, view width. Então a gente pode aumentar, por exemplo, para 50 view width, e a gente dá uma olhada como tá. Vamos lá. Já deu uma aumentadinha legal, né? Eu acho que, olha, dá para aumentar ainda mais um pouquinho, né? Eu acho que 60 view width já fica legal. Bacana. Então, perfeito. Vamos aumentar só um pouquinho também o tamanho do height, para a gente ver como é que fica. O nosso height atual é de 5 view height. Então vamos colocar o tamanho de 6 view height, para a gente ver como é que fica. Vamos ver aqui o resultado final. E, bom, então ficou dessa forma. Aqui, eu acho que seria legal também aumentar um pouco o tamanho da fonte, né?
Aqui o tamanho da fonte. Font size atual está em 1.05 em. Então a gente pode colocar, por exemplo, font size como 1.5 em. Vamos ver como é que fica aqui. Bom, deu uma melhorada realmente. Deu uma melhorada bacana. Então, perfeito. Perfeito aqui. A gente pode fazer algo parecido também no bottom, né? Aqui, então vamos lá. Vamos fazer também aqui no bottom. Aqui então, né? Media screen. Aí a gente coloca aqui nosso end. A gente abre e fecha aqui o parênteses e coloca também, né, o max width 600 pixels. Bom, então perfeito. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aumentar o height, com certeza. A gente vai aumentar o height aqui para 4 view height. Vamos aumentar o width também. Opa, width. Qual que é o atual? O atual é 10, então acho que colocar 11 view height. Vamos ver como é que fica. Vamos ver aqui como é que fica. Deu uma aumentada legal. Ok. Só o height que eu acho que dá para colocar um pouquinho maior. Ok, acho que bacana. Ok, então perfeito. Aqui, né, certinho. Vamos também aqui, então colocar... vamos colocar o font size aqui também, né? O font size, a gente não precisa colocar daquele, né, o mesmo tamanho. Eu acho que 1.2 talvez m. Vamos ver como é que fica. Aqui. Bom, já deu uma aumentada legal. Eu acho que aqui já fica, né, um pouquinho melhor. Se a gente colocar aqui para, por exemplo, o tamanho do iPhone XR, já fica mais visível, né? Fica bem mais fácil ali da gente poder ver. Na verdade, eu acho que dá até para diminuir um pouquinho o tamanho do font size aqui. Aqui. Deixa eu ver, 1.4. Acho que talvez fique legal. Perfeito. Acho que bacana. Então aqui, né, funcionando certinho. Maravilha. Então, a gente já fez aqui, né, o nosso Media Query do buscar, né, do nosso botão. Também nós fizemos aqui do nosso input, né? Então já ficou o input que a gente consegue ver melhor, né? A gente consegue ter uma visualização melhor. A gente poderia até colocar aqui, por exemplo, para a gente poder ver 70, porque o nosso foco é para celular. E maravilha, perfeito aqui, ó. Então encontramos o ponto certinho aqui que a gente vai parar e simplesmente funciona dessa forma, né? O nosso aqui do nosso Media Query. Como eu falei, a gente pode até definir até mesmo cores diferentes. Olha só que legal. Ó, background color. Eu queria então que fosse red. Olha só. Então ele fica vermelho, mas se a gente voltar para um tamanho maior, ó, ele deixa de ser vermelho. Então você consegue estilizar realmente de acordo ali com o tamanho, né, da sua tela. Então a gente consegue ter esse controle muito legal com o Media Query. Então quando você entra, por exemplo, no site do Nubank, ou você entra no site da própria Google em si, eles têm esse sistema de Media Query. Então a partir do momento que você entra com o celular, você vai receber um tipo de configuração de uma Media Query, e a partir do momento que você recebe, você entra ali com o seu computador, você vai receber um outro tipo de Media Query, e eles vão fazendo essas variações para o site ficar extremamente responsivo. E hoje em dia, se você não souber trabalhar com responsividade, fica muito complicado, tá bom? De você conseguir progredir ou até mesmo conseguir um emprego em uma empresa. Porque hoje em dia o mundo é muito responsivo, porque existe diversos tamanhos de telas diferentes. Então é extremamente importante a gente saber trabalhar com as Media Queries. Tudo bem? Elas são simples, elas não são extremamente complicadas, como vocês puderam ver, né? Você coloca aqui o Media Screen, coloca End, aí coloca Min Width ou Max Width, dependendo de qual for o seu critério, e você pode trabalhar, né, dentro delas
isso, sempre lembrando, né? Aonde você colocar o media carry, dentro de qual, né, chaves você colocar o media carry, é onde ela vai trabalhar. Então não adianta eu colocar uma media carry dentro do input e querer mexer, por exemplo, com a DivPy. Isso não vai funcionar. Você precisaria colocar uma media carry, né, aqui dentro do DivPy. Então, só lembrando dessas regras, a gente consegue trabalhar com elas sem nenhum problema. Então, né, concluindo, a gente pode então criar e considerar estilos diferentes dependendo do tamanho da resolução de telas, que é extremamente importante. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos fazer aquele vídeo bem rapidinho, né, para a gente poder passar o que a gente já viu agora para a página Search, ok? Então, vamos começar com o Styled Components, tá? Que é o que a gente já viu que a gente vai utilizar mais. A gente vai criar um novo arquivo aqui, né? O search style.js. Belezinha, tudo bem. Passamos aqui, a gente faz o import aqui do Styled. Aqui, ok. A gente já faz aqui, né, o export const. Vamos criar aqui, né, o primeiro, mas só para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui o nosso header, tudo bem? A gente precisa criar, vamos criar aqui duas tags para começar, tá? No lugar do div, a gente vai criar uma tag, que é a main container. Main container, tá? A gente vai criar então styled.div, porque a gente está criando uma div. Aqui, ok. Vamos copiar aqui, vamos colar mais dois aqui. Mais dois aqui para mais três, na verdade, para a gente poder utilizar quando a gente for precisar. A gente comenta, depois a gente vai utilizando de acordo com a necessidade. Bom, então vamos lá. Então o nosso main container, a gente vai fazer de qual forma? A gente vai colocar um display flags, tá? A gente vai colocar um justify content e um align items para deixar tudo organizadinho, né? Aqui tudo certinho. Então, perfeito. A gente vai agora para o results. Results, né? E qual que vai ser a página results? Vamos lá para a nossa aplicação já, né? A nossa aplicação que já está pronta. Opa, aqui. Então, quando a gente procura alguma coisa, por exemplo, a gente vê que a gente tem o nosso header, que vai ser um componente, que a gente já sabe. Mas a gente tem também aqui, ó, aqui tem essa parte de results. Então, são os resultados, né? Então, a gente vai organizar essa parte aqui. A gente já sabe, né, que ele vai tomar quase a tela inteira. Não é a tela inteira, mas quase a tela inteira. E que a gente também vai ter aqui, né, um grid, né, para deixar tudo organizado, tudo padronizado, tudo bem? Então, a gente já sabe dessas regras. E agora vamos aplicar, tudo bem? Então, results. Então, a gente vai colocar o display grid. Né? Como eu falei, a gente vai ter um display grid aqui. A gente vai colocar o margin top. Por que a gente vai colocar? Aqui, ó, deixa eu só colocar 8 view height. Porque a gente tem esse gap, né? Essa diferença aqui. Para ele não ficar, né, por detrás do nosso header, a gente vai ter que dar um espaçamento para baixo. E a gente faz isso como com o margin. Tá bom? Então, margin top para ele ficar embaixo do header. A gente vai ter aqui também o width. A gente vai colocar aqui de 90%. A gente, então, depois que a gente declara o grid, né, a gente precisa, então, declarar o columns, ou se ele for ter também mais que uma linha, também o row. Mas a gente só vai ter uma linha, né? A gente vai ter principalmente o column. Tá? Então, como que a gente faz? A gente faz o column, e aqui a gente entra um porém, porque a gente não sabe quantos resultados vão vir. Pode vir 3, pode vir 4 resultados, pode vir 50 resultados, a gente não sabe. Então, a gente vai fazer aqui um sistema de repeat. E esse repeat ele é muito bom para poder quando a gente não sabe quantos grids, quantas casas no grid a gente quer, a gente simplesmente usa o repeat e ele vai fazer, né, esse trabalho para a gente. Então, a gente vai fazer aqui AutoFit, para ele poder se ajustar automaticamente. E aqui coloca esse min max. Aqui, tá? Então, é o
é o tamanho mínimo dele e depois o tamanho máximo dele. Então o tamanho mínimo dele é 300 pixels. Não quero nada menor que 300 pixels. E aqui no caso, o máximo dele eu vou colocar um FR. O que significa um FR? Esse 1FR é para quando você quer que ele se encaixe em todo o espaço disponível. Então não importa se é 500 pixels ou se é 5.000 pixels, ele vai se encaixar no espaço disponível. Tá certo? Então é como se eu colocasse que não tem máximo. Perfeito? Ok, então finalizamos aqui o result. A gente pode até aqui, ó, embaixo, e chamar a tag result. Aí. Então, result, chamamos aqui dentro, mas não é só isso, né? Além do result, a gente vai ter que colocar algumas coisinhas ali dentro, tá certo? Dentro então do result, a gente vai ter que fazer depois um map com as nossas imagens que forem chegando pra gente. Mas antes disso, né, eu queria mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ok. A gente vai ter aqui uma classe, tá? Que vai ser a classe das imagens. Então a gente coloca aqui, pronto, result img. Então quando as imagens chegarem, elas vão chegar no tamanho original. E a gente precisa tratar elas assim como a gente fez, né, por exemplo, com o nosso logo. Então a gente faz o seguinte, a gente vai colocar um max height, tá, para eles terem um tamanho máximo de 80%. A gente vai ter o justify self center e um align self center. E aí você pode me perguntar, nossa, mas por que o justify self e align self se ali em cima a gente usou o justify content? Porque quando a gente tem um arquivo grid, ele não alinha automaticamente. Não adianta, por exemplo, eu colocar aqui no grid um justify content e um align items. Ele não funciona no grid, ele funciona no flex, tá? Então no grid ele vai colocar tudo no canto e se você quiser, né, centralizar, você precisa colocar no arquivo ou na classe ou no ID o justify self, para ele mesmo, né, pegar as malas dele e falar, não, eu vou ficar no meio. Então ele faz isso com esse justify e align self. Bem? E vamos colocar um over também, né? Que como vocês podem ver, ó, nas imagens quando você coloca por cima, ele fica, né, uma pequena, né, uma pequena bordinha ali esqueci o nome, de box shadow, uma bordinha de sombra, lembrei. Então a gente faz isso com o box shadow. Então vamos lá. Box shadow RGBA, como a gente já usou. A gente abre aqui parênteses. Então faz aquele lá do 0.19. Aí a gente faz o tamanho, né, que é 0 pixels. Aqui eu vou colocar 4 pixels e depois 20 pixels. Vírgula RGBA. Aqui, tá? E a gente vai fazer uma segunda camada para ele ficar bem legal. Então a gente coloca 0,23. Ok. E agora a gente faz 0 pixels, 8 pixels e 12 pixels. Vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Se a gente der o ok, a gente não vai ver nada, a gente não tem como conferir porque a gente não tem essas imagens, mas elas vão chegar aqui pra gente e a gente já vai ter elas prontas aí para trabalhar. Tudo bem? Então, para terminar, a gente só vai fazer o style do nosso header, tá? Então, eu vou fazer aqui header style.js. E a mesma coisa, né? Eu vou até copiar para deixar um pouquinho mais rápido aqui pra gente. Aqui, vamos lá, copiar. Copiar, perfeito, copiamos aqui certinho. Vamos lá então para a gente fazer, né, nossa estilização. Então, só lembrando para vocês, o header então está dessa forma, tá bom? Dessa forma aqui então está o nosso header. A gente então tem a img, o input e o button. Bem simples. Vamos começar colocando aqui
o import, né, da nossa imagem. Então, aqui vou colocar logo também, né? From, aqui a gente vai fazer aquela busca através dos pontinhos, do assets, img, a gente coloca logo.png, que é o, né, se a gente for olhar aqui, esse é o nome da nossa aqui, né, da nossa imagem, logo.png. E perfeito. Vamos lá na imagem, src. Aqui abre e fecha aqui chaves e coloca logo. Maravilha. Vamos lá então aqui na estilização agora, né, a header style. Deixa eu só tirar isso daqui, que a gente não vai usar. Vamos copiar aqui. Ok. Vamos lá então, começando aqui. Então, perfeito. Então a gente já tem nosso header aqui e a gente também vai criar um main container, tá? Para poder fazer toda a parte ali. E a gente vai fazer um display grid. Por que grid? Vou mostrar aqui para vocês. Podem reparar aqui, ó, que aqui a gente, né, precisaria fazer essa distribuição. E como que foi feita essa distribuição? Vamos clicar com F12 aqui também, com o Inspect. E a gente faz o seguinte, ó. A gente clica nessa setinha, a gente consegue selecionar um item. Então, vou selecionar aqui, né, o nosso header. E quando a gente seleciona, aparece aqui quando tem grid, para a gente clicar no grid e ele fica marcado como foi feito esse grid. Deixa eu só, né, tirar isso daqui. Voltar para a tela original. Opa. Acabou não indo. Agora vai. Pronto, perfeito. Então a gente pode ver que então tem aqui, né? São basicamente 4 colunas que a gente tem. Então foi feito dessa forma, por isso que a gente vai trabalhar com grids. Tinha outras formas de trabalhar? Sim, mas essa é a mais organizada para essa situação específica, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui então a gente botou o grid, a gente vai colocar o grid, né, template columns. A gente vai colocar alguns tamanhos. Então a gente vai colocar 7% para a primeira coluna, 38% para a segunda coluna, 7% para a terceira e 48% para a última coluna, totalizando, né, o nosso 100%. A gente vai colocar também um grid template row, aqui no caso. Como a gente não está no repeat, a gente precisa colocar aqui. E a gente vai colocar de 1 FR para ele cobrir todo o espaço disponível. Vamos colocar um height, né, de 5.5 view height. Vamos colocar aqui o background color também. Opa, peraí. Aqui, opa, melhorou, né? Então, background color, a gente vai colocar aqui, vou colocar o branco, né, comum. Então, aqui, FFF, maravilha. Box Shadow, vamos lá. Vou colocar aqui Box Shadow. A gente vai só copiar, né, e colar aqui do nosso que a gente já utilizou. Opa, deixa eu só excluir aqui, maravilha. Então, Box Shadow, a gente também coloca aqui. E maravilha, então temos aqui, né, o nosso main container e muito bom mesmo. A única coisa também, a última coisa que eu estava esquecendo, lembra desse detalhe aqui, né, que quando a gente desce, deixa eu só tirar isso aqui para a gente ver melhor. Aqui, pronto. Então ele fica tranquilo aqui em cima, mas quando a gente desce, ele continua acompanhando a gente. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa mexer numa propriedade aqui que chama Position. Então, a gente coloca aqui Position e a gente coloca Fixed. Então, esse Fixed ele sempre vai ficar exatamente na mesma posição na tela que a gente colocar ele. E a gente coloca aqui Top 0. Então, ele sempre vai ficar na posição 0 do top. Então, é por isso que a gente consegue esse efeito, né, dele acompanhar a gente para qualquer lugar da página que a gente for.
Tudo bem? Bom, então, maravilha. Vamos também aqui, então, só mexer. Vamos começar aqui, então, com o button. Aqui no button, vou colocar aqui dentro mesmo do main container, não tem problema, a gente pode continuar só com ele. Vamos lá, então, button. Aqui a gente vai colocar background color, ok. O background color dele vai ser esse daqui, ó. A gente coloca aqui F8, F9 e FA. Aqui. O height a gente vai colocar aqui como 3.5, view height. O width dele vai ser ali de 10 view height. O border, a gente não quer border nele, então vai ser 0. A gente faz aquele do cursor, pointer também, para a gente poder ter a mãozinha de clicar em cima, quando a gente passa por cima. Border radius, que é muito importante também a gente ter. Align self, porque vocês já sabem, a gente já explicou, né, para poder centralizar os itens, a gente precisa fazer isso, né, ele mesmo. Então, self. E coloca um over, né, que vai ser o nosso border. Quando a gente colocar, também vai ter um border. Então, um pixel solid. E vamos utilizar, né, nossas cores universais. Então, a gente coloca aqui, né, coloca aqui o S cifrão, abre e fecha chaves e chama o colors. Opa. Color. Às vezes ele não vai encontrar. Quando não encontrar, um pouquinho mais chatinho. Mas a gente dá um jeito, ó. Import colors. Opa, ele vai vir aqui dessa forma. Então, colors. É colors no plural mesmo, né? Deixa eu só conferir. É isso mesmo, colors. Tá. Então, vamos lá. Então, ele vai importar isso da onde? Ele vai importar aqui, né? Vamos lá, sair da página do Assets, Global, Colors. Então, aí, beleza, a gente coloca aqui colors.gray. E aí, maravilha. Então, a gente já tem pronto também o nosso bottom. E a gente, faltando isso, falta o quê? A gente falta só mexer na nossa imagem, né? E depois o nosso input. Então, a gente coloca aqui IMG. Coloca o height dela aqui para 5 view height. A gente vai colocar o align self também. Opa, align self. Align self para center e justify self para center também. Ou a gente pode colocar no end para ele ficar bem no finalzinho. Pronto. E por último, o input, que também é bem parecido com o que a gente fez, então vamos fazer bem rapidinho. Então, height 70%. O width 90%. A gente vai ter o justify self, como sempre. Center, align self, center. A gente coloca o nosso border. Ok, a gente vai colocar um pix, solid. Aí a gente também vai chamar o colors aqui, né? Então vamos lá. Colors.gray. Aqui o border radius. A gente vai colocar 20 pixels. O padding. A gente vai colocar 0 e 1 view height, que funciona como a gente já viu já também, né, durante o nosso curso. Aqui o font size, vamos colocar um M, tá? Para ficar do tamanho comum. Vamos colocar um over aqui nele, com um box shadow também, para não perder costume, tá? Vamos fazer o box shadow aqui no copia-cola para fazer mais rápido. E o border como 0. Tá? E aqui o focus. Vamos lá também, só para poder tirar aquele outline, né? Aquela linha que fica por fora aqui, eu acho que todo mundo acha meio feio, né? E pronto. Então a gente já estilizou também o nosso header.
a gente ainda não vai ter resultado, né, o resultado que a gente espera, pelo simples motivo que a gente ainda, né, se a gente colocar aqui talvez search Bruno, né, por exemplo aqui a gente não tem ainda o resultado esperado, né, a gente ainda não tem tudo certinho, né, porque a gente ainda não tem ainda o resultado das imagens, mas assim que a gente conseguir o resultado das imagens, a gente vai ter algo mais parecido aqui com o resultado final. Faço só uma pequena correção, pessoal. Então, aqui a gente pode ver que está tudo certinho. E a única falha que eu tinha esquecido era de aplicar isso na tag, né? Tava ainda só na div. Então, eu só esqueci de aplicar aqui, tá? Então, eu importei, né, a tag, apliquei aqui no nosso header. E aí sim, né, funcionou perfeitamente da maneira que a gente estava colocando, certo? Então, só para dar a correção aí. Bom, pessoal, então ficamos por aqui e assim finalizamos a nossa segunda unidade. E na nossa próxima unidade a gente vai aprender mais alguns conceitos importantes para a nossa trilha. E a gente vai começar aprendendo como criar um componente em React. Então, vejo vocês lá e até mais!